E para começar, eu quero convidar a representante da equipe da primeira série A equipe Adele. Convidamos ao palco a aluna Luísa Vargas. Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo consegue me ouvir bem? Tá bom, então. Para iniciar esse tema, né, que é IA na educação, eu queria trazer um exemplo para vocês, porque aí a gente consegue se identificar um pouco melhor, né? Então, imaginem assim, 11 horas da noite, um estudante pega uma folha em branco para fazer o trabalho que vale metade da nota do trimestre. É aquele desespero, né? Ele encara a folha por alguns minutos, mas ele trava, porque dá um branco assim, não consegue pensar. E então ele vai abrir o chat GPT, digita o tema e em menos de 15 segundos aparecem sugestões de ideias, repertórios e até um modelo pronto, caso o estudante já esteja cansado ou precise entregar o trabalho no dia seguinte, por exemplo. O aluno, então, copia algumas partes, modifica outras, entrega o trabalho e tira uma nota excelente. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Aquele estudante realmente aprendeu alguma coisa ou apenas terceirizou o próprio pensamento? Essa é uma dúvida decorrente do crescimento da popularidade do uso de inteligência artificial no âmbito educacional. Hoje, observa-se que 7 em cada 10 estudantes do ensino médio já recorrem e utilizam muito ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, Copilot e Gemini, que são bem populares, né? Para poupar tempo e esforço ao realizar deveres de casa, trabalhos e projetos propostos pelos professores. E isso não acontece apenas com alunos do ensino médio. Alunos do fundamental já utilizam esse mecanismo facilitador. Inclusive, isso não está acontecendo só em uma escola, cidade ou país. Essa é uma questão que afeta todos os sistemas educacionais do planeta. Dito isso, surge a seguinte pergunta: como que esses estudantes têm utilizado as ferramentas de inteligência artificial? Segundo uma pesquisa divulgada pela Globo, a gente tem esses dados aqui, que então a IA é principalmente utilizada para corrigir gramática, buscar informação, resumir conteúdos, parafrasear documentos e criar um primeiro rascunho. Até aqui ela parece algo que aumenta a eficiência, não? Contudo, isso vem acompanhado de uma diminuição significativa do esforço cognitivo. Eu entendo que muitos aqui vão considerar isso algo bom, inclusive eu em determinadas situações, porque todo mundo tem seus afazeres, né? E hoje em dia tudo é muito corrido. E, no fim, quase ninguém gosta, né, de ficar várias horas estudando e fazendo dever de casa. Já que a gente tem esse caminho mais fácil, por que não utilizá-lo? O problema é que utilizar ferramentas de IA dessa forma acaba gerando uma certa dependência. Talvez alguns de vocês aqui já tenham percebido que quando nós não temos acesso à internet ou ferramentas como o ChatGPT, nós temos mais dificuldade para resolver questões, interpretar textos complexos ou criar uma redação, por exemplo. Mas aí, antes de continuar desenvolvendo esse tema, eu queria só mostrar um gráfico para vocês. Uma pesquisa da Microsoft pediu para 319 participantes avaliarem seus processos cognitivos enquanto realizavam atividade de esforço intelectual. Os participantes foram questionados sobre quando utilizavam o raciocínio lógico e pensamento crítico, como o aplicaram, se a IA generativa influenciou seus esforços e, se sim, em que medida. Ao observar esse gráfico, a gente pode ver que a maior parte dos entrevistados notou que faziam muito menos esforço com o auxílio de IA e que, além disso, quanto mais eles utilizavam a IA, menos sua capacidade de pensar criticamente era exercitada. A curto prazo, isso não parece fazer tanta importância, mas ao longo do tempo, o que antes era um auxílio se transforma em dependência. Para ilustrar melhor essa ideia, pensem no seguinte cenário. Um aluno tem que fazer uma redação. Ele chega em casa, abre o notebook e entra no ChatGPT.
Ele vai, digita o tema e então vai receber uma lista de repertórios, possíveis argumentos, ou até um modelo com introdução, desenvolvimento 1 e 2, conclusão. E esse mecanismo soa muito rápido e eficiente. Até que numa prova ou num vestibular, o aluno se depara com a folha em branco e trava, porque ele se acostumou a sempre ter uma inteligência artificial pensando o primeiro passo por ele. Esse cenário traz um questionamento que há relativamente poucos anos atrás seria impensável. E se a maior ameaça à educação não fosse a falta de tecnologia, mas o excesso de facilidade? Todos nós adoramos a facilidade que a IA traz no nosso dia a dia. É cômodo. O problema é que, enquanto as máquinas aprendem a pensar cada vez melhor, nós talvez estejamos praticando essa habilidade cada vez menos. A IA está presente em elementos que nós nem imaginamos. Ela já escolhe o que assistimos, o caminho que fazemos, o que lemos e até como escrevemos mensagens. Eu sei que soa meio estranho, mas o corretor automático do teclado é uma inteligência artificial. Então, talvez o primeiro momento em que começamos a terceirizar pequenas partes do pensamento tenha sido quando paramos de terminar as próprias frases. Com isso em mente, é válido questionar o que é mais importante, o esforço ou o resultado? Eu entendo que, no fim, pareça que só as notas no boletim importam. Mas a gente aprende matérias também que parece que a gente nunca vai usar na vida. Só que todas essas coisas que a gente aprende são muito importantes para trabalhar a nossa capacidade de pensar criticamente, desenvolver raciocínio, saber resolver problemas. Várias pesquisas mostram de forma consistente que o esforço é um importante indicador de processo acadêmico. Afinal, de que vale o resultado se quase nenhum conhecimento é adquirido no processo? É quase perda de tempo. O esforço desempenha um papel crucial na aprendizagem regulada, ou seja, é essencial para aprender a aprender, de forma que os alunos gerenciam ativamente seu aprendizado. Ser capaz de regular isso resulta em um método de estudo muito mais eficiente. Dessa forma, as horas de estudo e fazer dever de casa deixam de parecer perda de tempo ou algo chato e se tornam um investimento. Na academia, por exemplo, as pessoas vão para levantar peso, não? Mas se o objetivo fosse simplesmente levantar o peso, elas levariam empilhadeiras para a academia. Para quem não sabe, empilhadeira é uma máquina que ela vai levantar um objeto pesado e botar no lugar que a gente precisa. Mas, obviamente, ninguém faz isso. As pessoas vão, levantam peso, inclusive, elas vão aumentando a carga com o passar do tempo a fim de adquirir massa muscular e força. Logo, isso evidencia que o esforço e a dificuldade também são essenciais para a gente conseguir o resultado que a gente quer. Porque, infelizmente, ainda, pelo menos, não é possível que uma máquina realize o trabalho por nós sem que tenhamos que abrir mão do resultado. Dito isso, como podemos encontrar um equilíbrio entre aproveitar as ferramentas que estão disponíveis e não terceirizar o nosso pensamento? Eu diria que é fundamental ter em mente que a IA é uma ferramenta. Ela não está aqui para substituir a nossa capacidade de pensar. Portanto, devemos utilizá-la como tal, como algo que nos auxilia. Por exemplo, num trabalho, ela pode buscar informações, resumir e organizar seu pensamento, mas quem vai pensar é você que vai ter as ideias, vai planejar e vai executar. Além disso, sempre vale a pena avaliar se é apropriado utilizar a IA para determinada atividade, ou se é só por preguiça, cansaço, ou às vezes a gente nem sabe por quê, é só um caminho mais fácil, então vamos por ali. Nesse cenário, se a gente optar por utilizar mesmo assim, qualidades como determinação, disciplina, foco e resiliência são menos desenvolvidas, prejudicando o desenvolvimento intelectual e acadêmico também. Outro ponto interessante é avaliar e criticar os dados fornecidos pela inteligência artificial, a fim de verificar as fontes e obter informações confiáveis. Sim, gente, a IA comete erros, sei que todo mundo sabe disso, mas às vezes, na hora de fazer o dever de casa, fazer o trabalho, a redação, a gente esquece.
ChatGPT dá umas viajadas às vezes, é engraçado. E a gente sempre tem que conferir essas informações. Tem em todas as IAs mais populares, assim, eu sei que elas têm mecanismos para você conseguir descobrir de onde que veio aquela informação, qual que é a fonte que essa IA utilizou. Porque assim você consegue confirmar se é aquilo mesmo, sabe? Sem também ter que abrir mão 100% de usar essas ferramentas. Até lá na página do ChatGPT, lá no finalzinho, assim, lá bem embaixo, tem escrito bem pequenininho: o ChatGPT pode cometer erros, verifique informações importantes. A gente muitas vezes ignora essa mensagem, né? Mas sempre vale lembrar disso. Então, no fim, o esforço e o desconforto são partes essenciais do processo de aprendizado, uma vez que é por meio dos desafios que desenvolvemos disciplina, pensamento crítico e adquirimos conhecimento. A inteligência artificial pode atuar como uma ferramenta de apoio relevante se utilizada de forma consciente e equilibrada, ajudando a buscar informações ou organizar pensamentos, por exemplo, mas sem substituir o esforço pessoal necessário para o desenvolvimento intelectual. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada pela apresentação.